Bom, agora vamos falar sobre o segundo trimestre da minha gestação. Bom, o segundo trimestre, é engraçado, foi bem marcado assim, né? Começou em janeiro, exatamente em janeiro, começou o meu segundo trimestre. E aí a oleosidade da minha pele melhorou, deu uma estabilizada, e a do couro cabeludo também. Mas aí o que aconteceu? Me deu um surto de acne, fiquei com muita espinha aqui, muita espinha, tipo, toda semana tinha uma espinha nova. O meu cabelo ficou ressecado. Só que aí aqueles cabelos que tinham caído no primeiro trimestre começaram a nascer no segundo. Por conta dos hormônios da gestação também, a nossa fase de crescimento do cabelo, que o cabelo tem várias fases, né? A fase de que ele cresce, que ele estabiliza, que ele cai. E essa fase de crescimento na gestação, ela se prolonga. Então aí meu cabelo começou a ficar armado, seco, um desastre, cheio de frizz, não conseguia controlar ele de jeito nenhum, assim, com escova e tal. Então ficou ótimo. Então eu fiquei com acne, muita espinha, ainda bem que, tá vendo, há males que vêm para o bem, que aí eu tava usando a máscara, ninguém via, acabou. E o cabelo super ressecado. E aí o que eu fiz, né, na minha pele para ir controlando? Não tinha muito o que fazer também, eu não podia fazer muitos recursos para melhorar isso. E então eu foquei no skincare. Muita limpeza, né? Então higienização da pele correta, enfim, todos os produtos que eu poderia usar aí na gestação, durante a gestação. E o uso do azelã 2 vezes por dia, eu usava de manhã e à noite, religiosamente, para não ficar com muita espinha inflamada. Então, os cravinhos, eu acabava fazendo uma limpezinha de pele em mim mesma, mas não tinha muito o que fazer, era tipo do dia pra noite eu acordava com uma espinha, tipo, gigante, enorme, inflamada, e às vezes interna, ou seja, não tinha o que fazer, tinha que esperar sair sozinho. Pro meu cabelo, eu comecei a comprar alguns shampoos e uns condicionadores um pouco mais powers, assim mesmo, pra melhorar a hidratação dele, que ele tava muito armado, ele tava, tipo, horrível. A parte emocional, no segundo trimestre, já tava muito melhor, eu já não tava mais tão tensa, eu já tava mais confiante na minha gestação, sabendo que tava tudo ocorrendo bem. É claro que mãe de primeira viagem, a gente sempre fica, mas e se, né? Ai, não sei e tal. Mas eu já tava um pouco mais tranquila, então acho que isso também começou a ajudar muito a regularizar toda essa outra parte, né? De cabelo, pele e tal. Eu comecei a ficar um pouco mais em equilíbrio, assim. A fome no segundo trimestre, aquela fome que eu tive no primeiro, passou completamente. Então, no segundo trimestre era uma fome normal, como se eu não tivesse grávida. Podia ficar, às vezes, a tarde inteira sem comer, que eu não sentia fome. Então, eu comia, assim, não me forçava a comer, mas eu, tipo, falava, não, agora eu vou parar pra comer. Aí eu tomava um iogurte, comia castanhas ou frutas secas, enfim, quando eu tava trabalhando. Então, o segundo trimestre, eu acho que é aquela coisa, né? A fase de realmente, que eles falam, né? Que é a fase do namoro, da gestação, que você começa a se sentir mais bonita, que você ainda não tá tão, né, grande, mas já tem uma barriguinha, as pessoas já começam a perceber que você tá grávida, não é aquela coisa, será que ela tá grávida ou será que ela tá gordinha, né? Então, a barriga já começa a ficar mais redondinha, você já começa a curtir melhor aquele momento, você tem mais disposição para fazer as coisas e tal. A parte chata é que eu passei o meu segundo trimestre bem no verão, calor, uma coisa assim, eu sempre fui calorenta, então na gestação isso tipo triplicou, assim. E aí no final do segundo trimestre, começo do terceiro, eu comecei a reter muito líquido, comecei a inchar bastante. Comecei a fazer a drenagem no segundo trimestre também, o que me ajudou muito a controlar, né, essa retenção toda de líquido que eu sentia. Mas no geral foi realmente um momento mais tranquilo ali da gestação e tal, eu não senti tantas mudanças no corpo como eu senti no primeiro e no último trimestre. Essa parte realmente do cabelo foi o que mais me pegou, assim. O meu surto de acne, ele durou mais ou menos 1 mês e meio, não foi muito. Que eu tive esse surto, assim, né, que inflamava muito, durou ali 1 mês e meio, depois, graças a Deus, passou. No segundo trimestre eu senti minha pele muito seca também, muito seca. Eu
tinha que passar muito hidratante, tenho ainda que passar muito hidratante, porque eu comecei a sentir a pele do rosto, e ainda tinha isso, né? Eu tava com um surto de acne, mas ao mesmo tempo a pele seca, sabe? A pele do corpo bem seca, bem sensível. Enfim, usei os produtos que podem ser usados na gestação e deu tudo certo. Foi estabilizando e equilibrando. Mas é isso, esse foi o meu relato aí do segundo trimestre, não teve muitas emoções no segundo trimestre, foi realmente um período mais tranquilo ali da gestação, mas com essas mudanças, né? Então, no primeiro trimestre, o cabelo super oleoso, pele oleosa, aí no segundo trimestre, mais ressecado, mais com acne, mais um pouco mais o lado emocional, um pouco mais equilibrado. E você, como que foi o seu segundo trimestre? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Adoro trocar aí com vocês essas experiências. Um beijo!